Lídias, graça e paz, tudo bem? Nós estamos entrando hoje no último trimestre de 2020 e eu tenho certeza que será riquíssimo e será uma bênção para a vida de cada um de nós. Vamos fazer uma oração para começarmos? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem concedido às nossas vidas e pedimos a tua bênção, Senhor, para essa aula, para esse trimestre que vamos começar, que tudo quanto for feito seja feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos entrando no último trimestre de 2020. Vamos estudar neste trimestre um tema valiosíssimo, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Livro de Jó. A nossa lição é toda baseada na história de Jó. Então, está aqui a revista. A fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Esse é o tema que nós vamos estudar. E como eu disse, é um tema que está muito vinculado ao momento que nós estamos vivendo, que nós estamos num processo mundial de uma enfermidade que chegou e que desencadeou várias outras coisas no nosso meio, né? E o escritor dessa revista, o comentarista dessa revista, é o pastor José Gonçalves. Ele é um pastor formado em teologia, mestre em teologia, pós-graduado em interpretação bíblica, aliás, e ele é do Piauí. Ele é pastor na Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Riquíssimo comentário dele, e eu tenho certeza que será muito frutífero para a nossa vida nesse trimestre. E o assunto dessa lição fala sobre sofrimento e no nosso viver no dia a dia. Muitos se abatem com sofrimento e diante dele e se sentem impotentes com isso. E aí vem a pergunta: por que há sofrimento? Né? Por que o justo sofre? E aí você ouve alguns relatos que te assustam. E é sobre tudo isso que nós vamos falar nesse trimestre. Lição número 1. E aí eu quero chamar a atenção de todas vocês, porque a data que está aqui é 5 de julho. E na verdade nós estamos em 4 de outubro, que começaremos essa lição. Porque essa lição da EBD, a CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, já havia feito ela para o terceiro trimestre. Por causa da pandemia não conseguiu distribuir em tempo hábil. E aí eles usaram o mesmo material para o quarto trimestre de 2020. Então, a data que nós vamos trabalhar é a partir do dia 4 de outubro, tá, irmãos? Lição número 1, o livro de Jó. Está aqui. E o que é interessante dessa história de Jó, que toda a Bíblia ela tem um contexto da glória de Deus, do plano divino da salvação, mas é um capítulo, há uma parte dela que vem contando a história do povo hebreu através de Esther. Esdras, que era um escriba que traz a história do povo hebreu. Mas o livro de Jó, ele é o livro que vai tratar da história de um homem. E não de um homem qualquer, não é uma biografia que nós vamos falar de um homem que foi muito famoso, igual a muitas biografias que nós temos por aí. Mas é o relacionamento desse homem especial com Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar, tá? O livro de Jó, Jó foi mencionado, ele era um homem comum, a história dele é retratada na Bíblia, mas profetas falaram dele. Então, algumas pessoas podem dizer: existiu mesmo Jó? Existiu. Ezequiel fala de Jó, Tiago fala de Jó como uma referência de um homem temente a Deus. Jó foi provado por Deus. Jó, ele foi tentado pelo diabo. A mulher de Jó instigou ele, provocou ele, para que ele deixasse de crer naquele Deus Todo-Poderoso. E os amigos de Jó acusaram a Jó.
E nós vamos ver nas 13 lições tudo isso acontecendo na vida de Jó e o exemplo para a nossa vida. Mas nada disso abateu Jó a ponto dele blasfemar contra o Senhor e perder a comunhão dele com o Senhor. Isso é que é lindo, irmãos. Nosso texto áureo está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, no Novo Testamento, onde Jó é citado. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quando nós lemos isso em Tiago, e ele falando sobre Jó, nós entendemos que Jó é a revelação da graça de Deus e a manifestação oculta desta graça. Ainda no Antigo Testamento, a graça do Senhor se revelou na vida de Jó, por meio de Jó. Nós vemos essa graça e é a mesma graça que nós desfrutamos hoje. Então Jó, ele realmente é um referencial para nossas vidas. Nossa verdade prática diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Todas aquelas que vêm nos abater, não é? Que vêm tirar, talvez, querer nos tirar da trajetória da caminhada para o reino de Deus, para o Senhor, com o Senhor, e é uma resposta à nossa humanidade. Leitura bíblica em classe, acompanhe comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel capítulo 14, que é onde no Antigo Testamento Jó é citado. Capítulo 14, versículo 14 diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 19: ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela justiça. Tiago, capítulo 5, versículo 11, que nós lemos agora há pouco no textual. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. No capítulo 3 de segunda carta de Timóteo, irmãs, por que nós vamos parar aqui? Porque a Bíblia foi escrita por homens natural. Homens que eram lavradores, homens que eram escribas, homens que eram príncipes, estavam num reino, que não estavam num reino. Foram homens comuns que escreveram a Bíblia. Mas todos eles inspirados pelo Espírito Santo. Moisés escreveu o Pentateuco, de Gênesis até Números. E aí você vai analisar a história de Moisés, diz, mas ele era um homem comum que escreveu. Tem muita gente que diz que não crê na Bíblia porque foram homens que escreveram. Sim, Deus usou estes homens para escrever. E é este mesmo Deus que inspirou o autor que trouxe a carta de Jó, o livro de Jó, desculpa. Então, tudo aquilo que está na palavra de Deus, que está no nosso manual, que é a Bíblia, foi inspirado pelo Espírito Santo. Ninguém escreveu de si mesmo, falando, vou contar uma história aqui hoje. Então nós temos que ter focado em nossa mente. O que nos faz entender a palavra de Deus, eu já disse isso para vocês em outras aulas, é que nós lemos a Bíblia com a presença do Espírito Santo, que é o autor. Então ele que nos traduz toda a palavra.
Você diz, irmã, eu não entendo muito bem a palavra. Começa a ler acompanhado do Espírito Santo, que você vai ver que a sua mente vai abrir e entender. Há coisas, irmãs, que acontecem na vida do crente que inevitavelmente nos leva a fazer perguntas que expõem da nossa alma a angústia que nós estamos passando. Um dos momentos mais cruciais para nós é quando nós perdemos alguém que nós amamos na família. E até o mundo vem nos perguntar, mas você não serve a Deus? Por que está acontecendo isso na sua vida? Nós paramos e falamos, Deus, olha Senhor, eu tenho ido à igreja, eu tenho entregado minhas ofertas, eu tenho jejuado e orado. Por que, Senhor, que aconteceu isso na minha casa? Por que o fato de ser crente faz eu sofrer tanto, ter passar por tantas provações? Não é assim, irmãos? Nós passamos por esses momentos. E essas perguntas, elas são consideradas o pano de fundo para essa história de Jó. Para tudo que nós vamos estudar nesse trimestre. E o nosso objetivo nesse trimestre é compreender o que esse livro diz a respeito desse assunto. A resposta que nós precisamos para todas essas interrogações no cotidiano. Porque a história de Jó é um livro antigo, mas o que nós vivemos hoje é real, é atual e é o que nos faz sofrer. Vamos à nossa introdução. Neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e sobretudo no conteúdo. Como eu disse, os outros livros eles vêm falando do povo de Israel, da manifestação de Deus no povo de Israel, das profecias do que vão acontecer, do que iria acontecer e do que vai acontecer. O livro de Jó é único. Ele vai trazer simplesmente a história da humanidade de Jó como servo de Deus. E é, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido sentido. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos ao primeiro tópico. Nós vamos falar sobre a autoria, local e data do livro de Jó. Quando nós fazemos uma pesquisa a respeito do livro de Jó e vamos ver a referência de quem escreveu o livro de Jó, nós vamos ver que está escrito lá, anônimo. Irmã, mas tem como ter um livro na Bíblia que ninguém sabe quem escreveu? Tem. Nós temos Jó no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós temos a carta de Hebreus. Não há uma referência, por mais que você tenha uma linguagem estrutural para você imaginar quem possa ter escrito, mas não bateram o martelo a respeito de dizer, a carta de Hebreus foi Lucas ou foi Paulo que escreveu. Não tem esse autor. Jó acontece a mesma coisa, pelo estilo da linguagem, pelo local onde ele estava, aproximadamente você pode ter teses, assim como tem várias teorias de quem escreveu, mas não podem afirmar que foi fulano ou beltrano. Então, ele é dado como um escritor anônimo, tá? O autor de Jó, primeiro subtópico. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Esdras é o escriba que descreve toda a história do povo de Israel na volta para Jerusalém após o exílio babilônico. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, sobre os autores bíblicos, fazem do livro uma coxa de retalho. Eu já disse para vocês que toda a palavra, como está escrito em Timóteo, toda escritura divinamente inspirada pelo Senhor. Mas tem gente que não crê nisso, então eles fazem uma lambança, fazem uma coxa de retalho, tentando explicar de onde veio o livro de Jó. Afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Era alguém que tinha
já um entendimento, já tinha uma formação de como escrever, de que forma que ele queria contar aquela história ali. E ele tinha embasamento para fazer daquela forma. E nós vamos pegar na Bíblia, tem uma classificação de livros que são chamados de livros poéticos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre eles. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele foi de fato uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Davi. Então, se Moisés escreve sobre Noé, e aí nós temos também Davi, Ezequiel, quando trata do assunto, ele apresenta também Jó, trazendo exatamente a firmeza de que precisa para nós afirmarmos que Jó não é uma figura de linguagem, não é uma história inventada, ele realmente existiu. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó, que está no textual que nós vemos. Terceiro subtópico, irmãs, a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Não é Ur dos caldeus, de onde saiu Abraão, tá, irmãs? É Uz, com Z. E a cidade de Uz era próxima de Midian, uma cidade onde Moisés morou por cerca de 40 anos. Viveu por cerca de 40 anos. Então Uz estava nesse perímetro aí, tá? Como Uz era uma terra real, os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste indo até a Babilônia. Então não estava dentro daquela região da Palestina dos judeus, ela estava numa região mais para o lado árabe, tá? A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, aquele período de Abraão, Isaac e Jacó. Dentre os outros, alguns fatos contribuem para este entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, então o que leva a crer que foi antes do Senhor instituir o sacerdócio, que nós estudamos aqui numa lição o ano passado a respeito do tabernáculo, lembra? E a instituição dos sacerdotes. Então Jó, na história narrada de Jó, esse é um sinal do tempo que ele foi escrito, que não existia ainda esse sacerdócio. Visto que Jó é que era o sacerdote da sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Pelo estatuto que Moisés entregou para o povo, a partir daí as mulheres não teriam esse direito. Então, na história de Jó é anterior a isso. As meninas, as filhas tinham os mesmos direitos. A palavra hebraica Gezitak, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia. Uma em Gênesis e a outra em Josué. Então, concluindo o primeiro tópico, a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz, que é uma terra que realmente existiu, e o período patriarcal no qual está inserido Abraão, Isaac e Jacó. Vamos então ao segundo tópico, a estrutura literária do livro de Jó. Como eu disse para vocês, nós temos uma classificação na Bíblia de livros proféticos, e tem dentro dessas classificações tem os livros poéticos. Quais são? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Estes são os livros que nós temos, tá? Na classificação dos poéticos. E aí, nessa estrutura literária do livro de Jó, nós vamos ao primeiro subtópico, prosa e poesia. O leitor que desejar ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a uma diferente gênero literário. E aí eu trouxe para vocês entenderem a minha Bíblia. Essa é uma Bíblia de estudo que eu tenho, que justamente o livro de Jó, ele é, nessa versão aqui,
ele foi todo escrito como um texto poético mesmo. E vou pegar para vocês, colocar bem aqui na frente para vocês verem como que é a estrutura do texto. Ó. Muito diferente do que nós vemos na nossa Bíblia comum. Ele vem como um poema mesmo. E aí, no livro de Salmos também, que no original é assim, quando nós pegamos o livro de Salmos, ele vem escrito, tanto que nós não falamos capítulo, nós só dizemos número, Salmo 1, Salmo 32, e aí por diante. Assim é a base da estrutura do livro de Jó. Ela é separada por uma parte poética, por estrofes, por assim dizer, e vai dando a estrutura do livro. Então tem muita gente que tem dificuldade de ler, porque é um diálogo atrás do outro, um fala, o outro responde, um fala, o outro responde. E tem essa subdivisão. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, nessa ordem. E uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, que é nesse texto que eu mostrei para vocês aqui, mas uma prosa no último capítulo. Assim vai se definir o livro de Jó. Assim o prólogo e o epílogo estão em prosa e o texto intermediário em poesia. Talvez alguma irmã tenha uma Bíblia que esteja exatamente dessa forma. E aí você vai conseguir entender agora do que nós estamos falando. Como está organizado esse texto? A organização. No texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, que aí tem aquele momento todo dele falando, né? 3 círculos de diálogos entre Jó e seus amigos, quando os amigos interpelam a Jó e falam por que ele está sofrendo, que aí ele faz Bildade e Zofar, e 4 outros discursos de um quarto amigo, um jovem Eliú, que vai aparecer quase no final do livro, seguidos pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Lá no capítulo 38 do livro de Jó, nós vamos ver Deus se apresentando para Jó, porque Jó, nos capítulos anteriores, estava falando com Deus sobre o sofrimento dele. Ele não blasfema, mas ele tem um diálogo com Deus por causa do sofrimento dele. E aí Jó, eu acho esse capítulo fantástico, porque Deus se apresenta para Jó e começa a conversar com Jó. E no versículo 4 que me chama mais atenção, que é a hora que Deus coloca Jó contra a parede, ele fala assim: Jó, aonde você estava quando eu fiz os fundamentos da terra? E aí a partir daí você vai ver Deus revelando todo o seu poder diante de Jó. É fantástico o livro de Jó, irmãs. Quem não leu, por favor, comece a ler. A gente vai ter o trimestre todo para ler o livro de Jó. Então vamos aceitar esse desafio? Vamos ler o livro de Jó? Será riquíssimo para a sua vida. Além do que você vai estar acompanhando a aula da escola dominical, que vai fazer você entender o que é o livro de Jó. Terceiro subtópico: abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. O que é metáforas? Metáforas é uma figura de linguagem de tudo aquilo que eu uso como palavra ou como expressão para ligar a imagem de outra coisa que eu estou dizendo. Então, se eu disser Marina é uma flor, ela não é exatamente uma flor, mas eu estou usando a figura de uma flor para dizer que ela é uma pessoa meiga, linda. E aí vocês entenderam o que é metáfora. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade no texto. Para não ficar aquele texto chato, coloquial, ele usa essas figuras para chamar a nossa atenção. É um texto rico, colorido, né? E o autor almeja que seu texto seja bem colorido. E ao invés de preto e branco, que seria aquele monólogo chato, aquela coisa fui, não fui, veio, não veio. E Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Ele fala sobre o vento, ele usa a figura de linguagem da nuvem, a sombra. Tem um texto dele que ele fala da árvore cortada. A árvore que ainda esteja cortada, ao cheiro das águas ela renascerá. Então isso é uma figura de linguagem que nos faz entender que o homem, mesmo na sequidão, ao cheiro das águas, que é o Espírito Santo, nós podemos reviver. O texto é tudo muito lindo. Então, irmãs, para finalizar esse segundo tópico, nós temos uma estrutura do livro de Jó, tá? Que é dividida em 5 partes. Então, nós temos o prólogo, que é a introdução do livro. Temos o diálogo entre Jó e seus amigos.
depois vem o discurso de Eliú e o começo do entendimento de por que Jó estava passando por aquilo. E aí depois nós temos o quarto, que é o Senhor responde a Jó diretamente. Eu falei com vocês que é lá no capítulo 38 até o 42, o Senhor vai falar com Jó sobre o sofrimento dele e todo o poder de Deus. E o quinto e último, que é o epílogo, o desfecho da prova, que é quando nós passamos a ver a glória de Deus na vida de Jó e ele sendo restituído abundantemente. E lá no capítulo 42 tem um versículo que a gente fala muito, que é: bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei que tudo podes, meu Senhor, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. É um versículo maravilhoso, que é praticamente o nosso terço áureo, né? De confiança no Senhor. Vamos ao nosso terceiro tópico: natureza e mensagem do livro de Jó. Primeiro subtópico: por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. Por que filosófica? Porque é aquela questão que nós ficamos divagando e perguntando: ai Senhor, por que disso? Por que daquilo? Preciso fazer uma análise de por que está acontecendo tanta coisa. A gente fica no campo das ideias, debatendo com um e com o outro a respeito de sofrimento. Tem um autor que eu gosto muito, inglês, chamado C.S. Lewis, e talvez vocês já tenham visto alguma coisa dele. E uma das obras dele mais famosa é Nárnia, né? Que é um filme que as crianças até assistem. E C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento, fantástico, porque nós vamos entender. E aí quando você lê Jó e você começa a ler um livro como o C.S. Lewis, você fala: meu Deus, como assim? E é fantástico esse livro dele. Vou indicar para vocês, chama O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis. Fantástico esse livro, tá? E aí, a questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Quando você vê uma criança no hospital, você fala: gente, mas aquela criança, tadinha, o menino não fez nada, porque ele está sofrendo tanto assim? Como que Deus permite que aconteça uma coisa dessa? Ou ainda, por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Tem tanta gente rica que faz tanta coisa errada, que está tudo bem, que está abastado, e eu que sou serva do Senhor, estou aqui passando dificuldade. E aí é uma outra indicação minha para vocês. Salmo 73, é um salmo de Asaf. E esse salmo, ele é fantástico, irmãs. Leia lá, Salmo 73. Asaf começa o salmo e ele fala com Deus assim: por que o justo está tão bem? E eu, que temo o Senhor, estou passando por todas as dificuldades. Mas quando vai chegando lá pelo versículo 16, Asaf fala assim: olha, eu estava reclamando mesmo, mas eu fui ver o fim de todas as coisas e me deparei com o final do ímpio e o final de quem teme ao Senhor. E aí eu não vou ficar dando spoiler aqui não, porque vocês vão ler o Salmo 73 e depois vocês comentam comigo sobre isso. Mas eu amo esse salmo. Toda vez que eu estou naquela questão filosófica de perguntando: ah Deus, por que disso? Eu vou lá para o Salmo 73 e falar: ah tá, Senhor, vou me recolher aqui agora e esperar no Senhor mesmo, porque é melhor. O entendimento é melhor. Então, ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. E no contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Nós vamos ver nas lições na frente os amigos dele questionando justamente isso. Você já passou por isso? De alguém dizer para você assim: por que você está passando isso, mulher? Você não serve a Deus? Você não diz que serve ao Senhor? Por que isso está acontecendo na sua casa? Você pecou? Olha, vai fazer um exame de consciência, porque você deve ter pecado. Não é assim que acontece, irmãos? E nesse livro de Jó nós vamos ver essa situação, tá? Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão.
Porque Jó não tinha pecado. Quando nós abrimos o capítulo 1 de Jó, o que nós lemos lá? Que Satanás vinha de andar pela terra e ele se apresenta diante do Senhor. E essa questão de você servir a Deus só na bonança vai ser confrontado, que é justamente o que Satanás faz no primeiro capítulo, quando ele se apresenta para o Senhor. Subtópico 2: existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Tem gente que acha que você está na igreja só para receber alguma coisa de Deus. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. E Jó era um homem agraciado com muitos bens. E olha só, eu vou ler só o capítulo 1, versículo 1, para a gente entender. Deixa eu achar minha Bíblia aqui. Jó, capítulo 1. Se você puder abrir comigo, vai ser muito enriquecedor para você. Tenho certeza que você vai se interessar bastante. Olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E aí os versículos diante vão revelando toda a estrutura que ele tinha. Ele era riquíssimo. Ele tinha bens, ele tinha ovelhas, ele tinha criados, ele tinha os filhos. E olha o versículo 5. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Não é porque Deus tinha dado a ele filhos, que os filhos estavam saudáveis, que ele tinha toda a riqueza. Ele santificava os filhos, pedia perdão, ele era o sacerdote da casa dele, pedia perdão a Deus pelos pecados dos filhos, era grato ao Senhor. E Satanás entendeu o quê? Não. Jó, ele andando pela terra, ele viu Jó e falou assim: Jó só é bonitinho assim, agrada ao Senhor assim, a Deus assim, para receber de volta. E aí no versículo 6, olha o que diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Será que o fato de eu ser religioso, estar indo à igreja, fazendo tudo certinho, é porque eu estou recebendo alguma coisa de Deus? E aí começa toda a aprovação de Jó. Porque muitas pessoas acreditam que nós só servimos a Deus porque nós estamos fazendo uma barganha com Ele. E ao longo desse trimestre nós vamos nos deparar com esse assunto e vamos aprofundar nele. Então, para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens. Segundo subtópico, nosso segundo subtópico, aliás, ainda dentro do segundo subtópico, ele tinha uma família formidável, ele era cercado de muitos amigos, gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não substituiria uma prova de fogo. E o livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Então, ele falou com Deus: então, Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Ele tem tudo, ele não passou por tragédia nenhuma. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Satanás perguntando a Deus.
Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. E olha como que Satanás é astuto. E ele diz assim no versículo 11: mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. E muitas vezes nós somos provados, irmãos. E é no meio da provação que nós vamos vivenciar as maiores experiências com Deus. E vemos a revelação do poder de Deus na nossa vida, que foi o que Jó experimentou. Lá no capítulo 38, depois de passar por coisas horríveis, ele começa um diálogo com Deus e Deus com ele, se revelando poderoso na vida dele. Terceiro tópico: pode o homem compreender Deus? Terceiro subtópico: pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. O conhecer a Deus é que faz a diferença na nossa vida. Ser íntimo dele, andar com ele, é que vai fazer diferença na nossa vida. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. E eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Passou pelas tribulações, nós vamos ver ao longo do trimestre que foram pesadas, mas o que fecha o livro de Jó é o entendimento dele de quem é Deus na vida dele e desse poder de Deus. Então, assim, do tópico 3 a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. E o livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Satanás fez o desafio e nós vamos entender como foi que Jó se comportou nesta prova. Vamos à conclusão? Nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. E isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. É uma história sobre a vida de um homem. Quem escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo para relatar a história dele. Mas não é uma história daquele tempo dele. É uma história que passou por séculos, transcendeu o tempo. E quando nós estudamos o livro de Jó, nós vemos que são as mesmas questões nossas que são levadas diante do Senhor todos os dias. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. E vamos juntas, nesse próximo trimestre, aprender de Deus para a nossa vida e vivenciar o milagre do Senhor para cada um de nós. Amém? Deus continue abençoando a vida de vocês. Senhor, nós te louvamos por essa aula e por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Senhor, te pedimos, Espírito Santo, que venha nos dar entendimento profundo, Senhor, a respeito dessa palavra, desse estudo nesse trimestre. A cada uma das irmãs, Senhor, coloca tuas mãos de bondade sobre elas e opera milagres, Senhor, para que possam vivenciar o melhor do Senhor para a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.